Bom, eu sou um menino, nasceu lá em Minas Gerais, ali às margens do Rio São Francisco, era bem próximo ali, mas não era nem casa, Lise. Era sabe aquelas casas de taipa, de barro, feita de barro, Meu pau a Deus, pique? olha. E foi justamente lá que esconde um mosquito, é o do barbeiro, ele transmite a doença de Chagas. Aí minha mãe pegou essa doença de Chagas, eu lembro que minha mãe começou a ficar doente, ficou meio molinha, e aí meu pai veio, vendeu tudo que tinha, o pouco que tinha, e veio para São Paulo. Nós fomos morar na favela do Vergueiro, onde hoje é a Chácara Klabin. Foi lá que eu comecei a minha chegada a São Paulo. E foi um susto muito grande, até escrevi um livro. Sua mãe se recuperou? Ela acabou morrendo depois, com o coração vai inchando. Decorrente da, É, da chave. ele faz inchar o coração, né? Ela acabou morrendo, mas... Quanto tempo depois disso? ela passou muitos anos, foi 20 anos aí sofrendo, né? Mas foi assim, minha mãe era muito... Minha mãe, aprendi muita coisa com a minha mãe. Uma das coisas, por exemplo, que a gente aprendeu, só para você ter uma ideia, o nome dela era Amélia, ela era muito firme. Ela, lembra quando a gente morava em lugar pobre, ela falava, olha, aqui não entra nada em casa que não tenha uma nota fiscal ou um carnê da Mesbla ou do Mapping, que eram os mais fortes na época. Ela falava assim... Lá ó, no viaduto do chá. É, isso mesmo, o Mapping. Ela falava, quem compra de ladrão é pior do que ladrão, porque não teve nem coragem de roubar. Então, não quero isso dentro da minha casa. E você, o cara que compra, está incentivando o ladrão. Então, ela falava algumas coisas assim, e eu aprendi bastante. Isso foi muito bom, porque eu vivia num lugar onde a criminalidade fazia parte do dia a dia, as pessoas roubavam, tinha roubo de banco, depois roubava toca-fita, tinha muito roubo. E vocês viviam ali no meio daquilo lá, Vivia sabiam no tudo que meio. estava acontecendo. Exatamente. E a gente, o que é, Lise? Nós somos produto do meio. Moldados pelo ambiente, né? Por muitas isso vezes. que eu falei que esse programa é muito interessante. Porque ele dá referências. A gente tem na mente, chama viés de comparação, que foi aquele filósofo, não, psicólogo inglês, em 1960, ele descobriu essa linha. O que a gente sempre segue referências. Por isso que os índios não enxergavam caravelas, só enxergaram depois que colocaram a mão. Se você não tiver essa referência, essa fotografia no seu cérebro, você não sabe o que é ou não segue. Então, a criança ali na favela, ela ficava vendo só coisas ruins, ela acabava indo para o lado ruim. Achando que era normal, né? É porque é o que ela vê, é o que ela enxerga. Uhum. É igual você estar numa avenida. As avenidas têm aquelas faixas. Para quê? Para os carros seguirem. Se não tiver, os carros batem no outro. Ou seja, nosso cérebro precisa de referência. Se ele não tiver referência, ele não segue. Mas a sorte é que nós somos guiados por instrumentos, né? Nós somos guiados por instrumentos. Nós possuímos o Divino Espírito Santo que guia nossos passos, que faz com que a gente possa andar, porque senão nossos passos seriam tortos, né? E essas histórias que você contou da sua infância ali nos bastidores são bem interessantes, né? Porque decorrente dessa vida que você já acabou de falar acerca de ensinamentos, hoje estão defasados, né? Sim. Hoje em dia os pais fazem aquilo e os filhos vão e copiam. Então é importante crescer com esses valores. Nós sabemos que cada vez mais tem sido deturpado isso. E como que foi dar esse seu desenvolvimento ali? Porque sua mãe faleceu quando você tinha quantos anos? Não, eu já estava grande. Já então deu para ficar bem sedimentado, né? Sim, eu fui vendo bastante. Lá nós ficamos... minha mãe é filho único, né? Eu ficava trancado no barraco. Meu pai trabalhava de servente de pedreiro ali na Vila Mariana, em construção de prédio. Minha mãe ficava no Hospital das Clínicas. Ela ficava lá internada. Eu ficava trancado dentro do barraco. Aí, você tem uma ideia, uma coisa que é bem... Eu aprendi muito. Eu gosto muito de observar. Tem um tio meu que eu tinha o maior medo quando ele aparecia lá. Ele aparecia lá, me tirava do barraco e me levava com ele para pedir esmola nas ruas lá da Vila Mariana. Eu tocava a campainha, ele ficava na esquina fumando, olhando e fazia eu tocar a campainha. Eu tinha 6 aninhos. Eu ia lá, tocava a campainha e pedia... Nem lembro o que eu fazia, porque eu tinha muito medo. Medo do meu tio me bater, medo do meu pai descobrir, porque meu tio falava, não conta pro seu pai. Meu pai é aqueles caras assim, bem tradicional. Se souber que o filho dele está pedindo esmola, nossa, ele era uma virada. Aí ele pegava... Eu não tinha medo do meu pai, tinha medo da pessoa quando eu tocava a campainha. Com medo da pessoa sair e brigar comigo. Aí, geralmente, vinham umas pessoas muito bondosas, me dava lanchinho, me dava dinheiro, que eu não sabia quanto que meu tio já pegava e enfiava no bolso.
E quando o lanche não era legal, meu tio, isso porcaria, jogava fora. Então isso foi muito bom, porque eu não dou esmola. Eu aprendi, minha mãe também falava isso. Ela falava assim, ó, não dê esmolas. Porque lá na favela tinha muita gente que trabalhava lá na Praça da Sé pedindo esmola. Tinha um cara que era dono de pontos. Ele não tinha as pernas e tinha até motorista e carro. Então minha mãe falava assim, ó, tá vendo? Ó, isso aí nasceu sem perna, vai vir sem braço, porque não aprendeu ainda. Né? Então na época eu achava meio duro, minha mãe falava assim, não dê esmola. Você ajude quem trabalha, mas não dê esmolas. E aí você vai entendendo, né? Aí hoje eu entendo, realmente você não pode carregar ninguém. Você não vê nenhum passarinho voando carregando alguém nas costas. Outro passarinho. Você não vê um animal carregando outro. Ele só ajuda. Tira de uma situação, ele tira. Mas carregar... Então, o ser humano tem essa mania de ficar carregando o outro. Até pai fica carregando o filho. Não, tem que deixar ele desenvolver. Ele tem que desenvolver. Você tem que ajudar, mas carregar não. E lá eu aprendi muito isso.